Aqui é o Luiz do Focus Life com mais um vídeo no canal, e nesse vídeo, atendendo a pedidos da minha caixinha de perguntas que eu abri lá no Instagram, sugestão de temas de vídeo, eu vou falar sobre a Red Pill, Blue Pill e algumas pills que estão sendo difundidas por aí em alguns canais de desenvolvimento pessoal masculino. E antes de entrar no conteúdo, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição aqui e também no Instagram, porque lá eu compartilho a minha vida pessoal através dos stories, eu compartilho um conteúdo ali mais próximo. Você pode conhecer o Luiz de maneira mais próxima através dos stories. Então, se você não é inscrito no meu canal do Instagram, eu peço para você se inscrever, e o link de todas as minhas redes sociais está abaixo do vídeo. Basta você clicar aqui que você será direcionado para a página, e assim você poderá então fazer a sua inscrição no Instagram, porque é muito importante. Então, nesse vídeo, atendendo a pedidos, eu vou falar sobre a Red Pill, Blue Pill e algumas pills, que eu falei, como eu falei, a Black Pill, ok? O que são esses termos, Isso, a gente precisa entender que todos esses termos é muito falado em canais de desenvolvimento pessoal masculino, e que isso é uma figura de linguagem. Todos esses termos são uma figura de linguagem. O primeiro ponto é esse, ou seja, a gente não pode tomar uma figura de linguagem como realidade. Por quê? Porque é apenas um símbolo. Apenas um símbolo para poder descrever uma situação que de vez em quando acontece. Não é uma coisa permanente, Assim como a gente não tem fome 24 horas por dia, a gente não quer fazer sexo 24 horas por dia, Embora existem pessoas que ficam pensando nisso, direto. Mas o ponto que eu quero dizer é que de vez em quando acontecem alguns fenômenos, e quando a gente toma essas figuras de linguagem, quando a gente toma esses fenômenos como base para a gente poder agir, muitas vezes a gente pode se confundir. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu quero deixar bem claro que existem sim alguns elementos, alguns fatores que esses canais divulgam, que eles comentam que existe sim entre relacionamentos, principalmente hoje em dia, com a difusão do feminismo, com a ascensão do feminismo. A cabeça da mulherada, algumas mulheres, está realmente muito doida, está muito mexida, e enfim, elas nem percebem isso. E aí então surge esse movimento. Tem o MGTOW também, onde alguns homens eles se definem como solteiros, pessoas que não querem relacionamento, pessoas que querem seguir a sua própria vida, homens que querem seguir a sua própria vida. Por que eles fazem isso? Porque hoje existem leis rígidas contra os homens, obviamente, para poder realmente reprimir o homem, dando todo o direito, o Estado se tornando realmente ele que vai reger todas as leis. E aí, um homem, por exemplo, quando casa, ele pode realmente, dependendo do tipo de mulher que ele se relaciona, ele pode ferrar com a vida dele, Isso aí acontece sim, a gente vê isso acontecendo. Então, os MGTOWs, eles acabam optando por não terem relacionamento para não correr esse risco. Porém, quando a gente faz isso, o que vai acontecer é que a gente vai deixar de curtir a vida, a gente vai deixar de conhecer pessoas, mulheres, se você é homem. Esse vídeo aqui, ele está mais assim direcionado ao público masculino, embora eu tenha certeza que tem muitas mulheres que vão assistir, porque meu público é bem dividido, homens e mulheres. Mas o fato concreto é que sim, existem homens que casam e que dá muito ruim, e que eles perdem seu patrimônio, perdem a sua liberdade. E para poder resolver esse problema, a gente precisa analisar a pessoa que a gente está se relacionando. A gente tem que analisar os seus valores, o que ela pensa, porque isso é importante. Embora isso não seja garantia, porque as pessoas mudam. Você pode entrar num relacionamento com uma mulher super conservadora, vamos dizer assim, e de repente no meio do caminho pode dar tudo errado, Você descobre que ela não era tudo aquilo que você acreditava que era, e aí, fazer o quê, Então, nesse contexto entra realmente as pills, a Black Pill, Red Pill e a Blue Pill, E a Red Pill, inclusive eu já gravei um vídeo falando sobre a Red Pill. Ela faz referência ao filme The Matrix, onde Morfeu oferece ao Neo duas pílulas, a pílula vermelha e a pílula azul. E aqui a gente já pode escrever a Red Pill e a Blue Pill, que é justamente isso. A pílula vermelha faz com que Neo acorde numa realidade onde toda a ilusão foi removida. Ele vai acordar na realidade concreta do mundo. Por quê? Porque ele passa tudo por aquele processo, ele
tem um encontro com Morfeu, enfim, eu estou chegando aqui no ponto do filme, teria que contar todo o contexto, mas eu tenho certeza que você já assistiu esse filme e você vai entender muito bem do que eu estou falando. Então, Red Pill significa realidade. Você toma Red Pill e aí você acorda na realidade, você passa a viver na realidade. Agora, se você tomar Blue Pill, o que vai acontecer é que você vai continuar num sonho, você vai continuar num mundo de ilusão, tá? Você vai continuar no mundo de fantasia. Isso tá bom, muita gente prefere viver na Blue Pill. Isso aí, cada um vai tomar a decisão, tá? E aí entra a Black Pill. O que é a Black Pill? A Black Pill, ela já é no sentido nihilista, no sentido de nada, né? Então, principalmente se o homem, quando ele toma, metaforicamente, a figura de linguagem, toma Black Pill, o que vai acontecer com ele é que ele vai remover tudo, tá? Ele não tem expectativa nenhuma, ele vai cair no niilismo, né? O niilismo está ligado ao filósofo Nietzsche, ou seja, o niilismo significa nil, né? Vem de nil, que significa nada, ou seja, não existe nada, não tem nada com que você tem expectativa, você não deseja nada, você simplesmente vive a sua vida um dia de cada vez, tá? Você aceita tudo que acontecer com você. Cara, você quando toma Black Pill, você está consciente de que esse mundo sim é o nada, embora não seja, tá? Existem outros elementos. Então, a Black Pill, em alguns momentos, ela pode ser interessante. Tanto a Blue Pill quanto a Red Pill. A gente pode se mover nesses três elementos, tá? Porém, quando a gente toma um elemento como verdade absoluta, qualquer tipo de pill, né, você toma isso como verdade absoluta, o que vai acontecer é que você vai deixar de enxergar os outros elementos, porque esse mundo ele é composto de caos e ordem, né? A gente precisa entender isso. E quando você entende isso, você amadurece, você realmente consegue escalar nas camadas da personalidade, você consegue realmente se tornar uma pessoa que enxerga a realidade e tudo aquilo que acontece com você não te afeta tanto. Você fica nem tanto feliz, nem tanto triste. Isso é bom. Eu acho que esse é o estado normal do ser humano, né? Tudo aquilo que acontecer com você, tudo aquilo que você receber, você é grato, e tudo aquilo que é tirado de você, você é grato também. Então, eu acredito que esse é o melhor estado emocional que acontecer, tá? Óbvio que a gente precisa ter cautela nos relacionamentos, principalmente, né? A gente tem sim que ter essa análise, mas muitas vezes a gente vai errar. A gente não vai acertar sempre, né? Tem pessoas que têm sorte. Eu conheço vários casais que estão casados nesse exato momento, eles estão vivendo uma vida maravilhosa, têm filhos, tudo mais, mas isso não é garantia. Amanhã, não que eu estou desejando isso para eles, né? Mas nesse exato momento está tranquilo, né? Pode ser que aconteça alguma coisa no futuro, não sei. Mas o que eu quero dizer é que não existe garantias. Por mais que você, trazendo de exemplo, por mais que você invista numa ação de uma empresa, né, com a expectativa de que ela vai subir muito, ela pode subir muito ou pode falir, a empresa pode falir, isso pode acontecer. Você pode comprar uma casa, né, uma mansão, e de repente surge um tal de coronavírus, né, você tem aquele monte de prestação para pagar, você tem um estilo de vida alto, de repente isso muda, assim como mudou para muita gente. Então não existe garantias. Então o que eu quero dizer é que a gente precisa usar a mentalidade dialética. O que é dialética? A dialética significa duas vias, né? Pode ser dialética, trialética, quadrilética, ou seja, você tem que pensar, o seu cérebro ele tem que funcionar em diversas vias. E se acontecer isso, o que eu vou fazer? Ou pode acontecer aquilo, né? Porque nós aprendemos na escola a pensarmos de maneira linear, né? E é por isso que às vezes na nossa vida acontece tanta merda. Por quê? Porque a gente esquece de avaliar vários elementos dentro de um contexto. A gente vê apenas um ponto de vista. É quando a pessoa se define de direita, né? Eu sou de direita, eu sou conservador. Tá, você pode até se definir verbalmente, mas será que as suas ações elas estão realmente congruentes com aquilo que você está dizendo verbalmente? Mesmo uma pessoa que se define de esquerda, a pessoa pode chegar, eu sou esquerdista, eu voto no Lula e tudo mais, mas quando você vai analisar as ações da pessoa, ela pode ser muito mais conservadora no sentido de ação do que um dito conservador. Esse é o primeiro ponto, a gente tem que sempre buscar o referente dentro da situação,
tá? Eu já gravei um vídeo sobre isso, né, sobre a linguagem, a importância da gente realmente destrinchar a questão do referente, do símbolo e significado. Então uma imagem, uma sensação, alguma coisa pode ser um símbolo. E às vezes a gente pode tomar aquele símbolo como realidade, a gente esquece do referente. O que é o referente? De novo, eu trago o exemplo da vaca, né? Você pode dizer, eu estou dizendo para você a palavra vaca. Não tem uma vaca aqui, eu apenas disse, ou seja, eu trouxe através do meu dizer a vaca. Então você pode ter imaginado uma vaca no pasto, você pode ter imaginado uma vaca desenhada, eu não sei qual é a sua estrutura referencial. Então eu trouxe apenas um símbolo, uma palavra. Eu posso muito bem trazer uma vaca real, né? Embora vai ser difícil eu fazer isso agora, mas poderia muito bem ter uma vaca real aqui. Aí o que eu ia fazer? Eu ia falar, tá vendo? Tá vendo esse animal aqui? Isso é uma vaca, ou seja, é o referente, é a realidade. Você está vendo a vaca real. Né? E tem a vaca que a gente pode ir no dicionário e procurar o significado da palavra vaca, que é justamente o significado. Mesmo no dicionário, as palavras que estão descritas lá, elas não definem a realidade, elas têm apenas uma descrição de significado. Para quê? Para poder trazer uma ideia, né? Para a gente poder ter uma ideia do que aquilo significa. Porém, aquilo não é a realidade ainda. A realidade é o que acontece no mundo. Tá? Então, quando a gente traz todos esses fatores dentro do contexto dos pills, da Black Pill, Red Pill, Blue Pill, fica muito mais fácil para a gente poder se orientar no mundo. A gente não cai em nenhum extremo, a gente apenas observa, a gente avalia e toma decisões a partir dos acontecimentos, a partir dos fatos. Porque se a gente não faz isso, o que vai acontecer? A gente vai começar a julgar as pessoas, a gente vai levantar falsos testemunhos. De repente você conhece uma mulher, né? E você já vem com todo aquele preconceito, toda aquela generalização que vai fazer com que você tome ações antecipadas que vão prejudicar o seu relacionamento. De repente você pode conhecer uma pessoa boa de fato, porém, por causa da sua generalização, você vai realmente se sabotar, você vai sabotar os relacionamentos, ok? Então, esse é o meu ponto de vista, eu não sou o dono da verdade, eu observo, eu avalio e eu tomo decisões, tá? Então, por isso que eu trouxe esse vídeo, eu espero que ele possa contribuir, de certo modo, para você. Se você gostou, deixe seu gostei, deixe o seu comentário e vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.